Oi gente, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a prova de matemática da Santa Casa 2020. Matemática que só teve a prova testes, né? A prova dissertativa não envolvia matemática. Uma prova com 10 questões a princípio e de assuntos bem tradicionais, né? Inclusive muito parecidos com os assuntos cobrados do último ano. Então você tinha lá a questão 71, uma questão de análise gráfica, uma questão talvez um pouco trabalhosa, né, para você enxergar os pontos, saber onde que você tem uma distância maior ou menor, mas grau de dificuldade muito baixo, né? Só a dificuldade mesmo é para enxergar os pontos, né? Essa que é a dificuldade, não a dificuldade matemática. A questão 72 é uma questão também bem simples, uma questão de MDC, né, números inteiros, bem tranquila. A questão 73, infelizmente, é algo a se lamentar, né? Na figura que eles deram, esqueceram de dar a altura do prisma, né? O prisma de base trapezoidal que eles retiraram aqui do paralelepípedo, e infelizmente você fica sem poder resolver a questão, né? Faltou um dado importante. Por mais que você, mas eu vou supor um valor entre 0 e 6, que, né, a altura tem que ser o valor entre esse, ok, você ficaria entre duas alternativas, entre a D e a E. Então, é uma questão que infelizmente não tem como resolver com os dados que foram dados. Questão 74, uma questão de geometria plana bem simplesinha, né, de praticamente relações trigonométricas, um triângulo retângulo, sem grandes problemas. A questão 75 é uma questão bem criativa, que é uma questão de lógica, não é um assunto muito explorado por aí nos vestibulares, né, uma questão de linguagem, mas uma questão também bem criativa. Questão 76, uma questão também que talvez a dificuldade maior fosse a visualização do gráfico, porque você tem aqui ponto, né, um ponto aqui de abscissa 25 e a ordenada fica uma coisa meio difícil de identificar. Se você aproximar por 3,4, que é o que parece que está aqui, aí você chega num valor muito próximo à letra A, 11.500, né, dá 11.560 se você fizer a conta. Mas ele queria um valor estimado, considerando o que estava no texto, né? Então dava para você chegar perto desse valor, também não deve ter trazido grandes problemas. Questão 77 é uma questão de trigonometria, uma questão que aborda equação trigonométrica na forma de gráfico, muito criativa, mas também já viu-se por aí outras questões abordando a mesma coisa, né? Quer dizer, você igualar o 3 cosseno de x com o 2 seno ao quadrado de x, você cai numa equação trigonométrica sem grandes problemas, você encontraria lá duas soluções, as duas primeiras, né? Π sobre 3 e 5π sobre 3, e resolveria a questão também. Questão 78. Outra coisa lamentável, né? Quer dizer, uma questão que a princípio é uma questão de princípio de casa dos pombos, porém, com o que está escrito aqui, fica impossível de se resolver, né? Você tem um monte de incompatibilidade de texto, você tem uma impossibilidade de resolver só com os dados que foram dados aqui. Então, infelizmente, também é uma questão que não tem alternativa correta. Eu não sei o que eles esperavam, mas o candidato que fosse fazer com o que está escrito aqui, infelizmente, não tem como resolver. Então, mais algo a se lamentar com relação a essa prova, né? Questão 79, uma questão de matriz. Grande, né? Matriz 10 por 10, uma matriz que até assusta um pouco, mas o grau de dificuldade também não tão difícil assim, né? A dificuldade maior talvez seja no trabalho algébrico de se verificar a figura em qual matriz ela se encaixa, mas grau de dificuldade não teve grande coisa, né? Até uma criatividade aqui a se louvar, né? Na prova, a questão 79. E finalmente o último teste, a questão 80, uma questão clássica de geometria analítica, envolvendo tanto circunferência quanto reta, mas também uma questão assim, né? Se você girasse a retinha com a própria caneta ali na hora da prova, você já, ele quer essa reta aqui, o coeficiente angular é esse aqui, e também resolveria, chegaria lá no 3/4, que era correta, né? Então assim, tirando as questões que infelizmente não tinham o que fazer, o restante da prova é uma prova tradicional, muito parecida, como eu já disse, do ano anterior, né? E eu espero que você tenha tido um bom resultado e que você fique feliz com o seu resultado e que você ganhe até força para ir para as outras provas, tá bom? Tchau, até mais.